Graça e paz, igreja. Vamos nos assentar, tomar os nossos lugares. Espero que vocês tenham passado uma ótima quarta-feira. Hoje foi dia de jejum. Se você jejuou, que maravilha. Se você não jejuou, que o Senhor possa preparar um momento para você entender e começar a jejuar. Nós nesta casa temos o costume de toda quarta-feira fazer o jejum, ok? Que o Senhor Deus abençoe a todos. Se você, antes de passar para a palavra, se você tem um pedido de oração, passa ali um WhatsApp no número 94788 8185. Repetindo, se você tem aí um pedido de oração, no final o pastor vai orar. Passe um WhatsApp no 94788 8185. Deus abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 144. Salmos 144. Vou dar um tempinho aí para vocês abrirem. Vocês que estão em casa, abram a Bíblia, participem do culto, não se distraiam com nada, ok? Vamos lá. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra ou que treina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha, alto retiro meu e meu libertador és tu, escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita o meu povo. O Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes? O homem é semelhante à vaidade, os seus dias são como a sombra que passa. Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Vibra os teus raios e dissipa-os, envia as tuas flechas e desbarata-os. Estende as mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da falsidade. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com o saltério e com o instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele que dá a vitória aos reis e que livra a Davi, seu servo, da espada maligna. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Para que nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo o provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Aqui o versículo 1 e 2 o que ele fala que o Senhor é?
meu aliado fiel. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que treina, que me adestra as mãos para a guerra, para a peleja, e os meus dedos para a guerra. Benignidade minha e fortaleza minha. Aleluia. Alto retiro meu e meu libertador és tu. Escudo meu, em quem eu confio e que me sujeita ao meu povo. O povo aqui se submeteu a Davi. Aqui alguns falam que é quando ele estava fugindo de Absalão, mas eu pesquisei bastante, li, e aqui fala quando ele lutou muito contra os filisteus. Ele lutou tanto que ele ficou cansado, e os filisteus tentaram matá-lo. Mas o Senhor foi seu aliado fiel, e o Senhor guardou ele. Louvado seja o Senhor é o nosso aliado fiel. Aleluia. E o versículo 15 fala assim, a segunda parte: bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Ou bem feliz aqui. Que povo que é esse? Aqui está falando do povo de Deus, não só do povo de Israel, mas esse povo que fala aqui é o povo de 1 Pedro 2,9. Abre lá, 1 Pedro 2,9. É esse povo que o Senhor fala. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Nós somos o povo que o Senhor escolheu, o povo que Ele é aliado fiel, o povo que Ele escolheu para a sua herança, o sacerdócio real. Nós somos raça eleita. Aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, porque somos felizes, somos bem-aventurados. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor tem sido fiel para conosco, tem cuidado das nossas vidas. Os nossos filhos são como plantas bem desenvolvidas, as nossas filhas somos como pedras de esquinas bem fundamentadas. Aleluia. Abençoa o seu filho que está aí do seu lado, abençoa a sua filha. Fale palavras que elogiem ao Senhor. Diga que o seu filho é raça eleita, é sacerdócio real, que na sua casa quem reina é o Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por este dia. Esvazia, Senhor, as nossas mentes das preocupações, Senhor. Que o Teu Santo Espírito inunde as nossas vidas, que possamos compreender a Tua palavra e colocá-la em prática. Que o Teu Santo Espírito nos encha e que transbordemos. Aleluia. Que a Tua igreja seja uma igreja abençoadora. Que o Teu povo te busque de todo o coração. Nós te exaltamos. Glorifica a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia. Grande é o nosso Deus, digno de toda a glória, de toda adoração. O Senhor é santo e poderoso. Aleluia. Bendito seja, digno Tu és de todo louvor e toda adoração. Bendito seja. Aleluia. Glória a Deus. Meu amado vem. O meu amado vem, 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 ele vem. O meu amado vem.
com uma canção que brota do teu interior a Ele. Use palavras tuas a Ele, expresse o teu amor a Jesus. O meu amado vem. O meu amado vem. Ele vem. Ele vem. Saltando sobre os montes. Ele vem. Ele vem. Meu amado vem saltando sobre os montes, Ele vem. A tua presença é santa, Ele é santo, está aqui. Abre o coração e deixa Ele reinar em você, Jesus. Jesus, Jesus, meu amado vem. Os seus olhos são como chamas de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve. E Ele vem saltando sobre os montes. Meu amado vem, meu amado vem. Aleluia, Jesus. É tão bom nós navegarmos na presença do Senhor e usarmos palavras nossas a Ele e declarar amor a Ele. Olha como Ele ama isso, como o Senhor ama a espontaneidade de adoração. O Senhor deseja, Ele tem expectativa disso, porque Ele quer se relacionar com você. Meu amado vem. Um dia nos teus atos vale mais que 1000. Te amo, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Tu és, Senhor, meu abrigo. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu amigo. E se o mar me submergir e a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas, só Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão e minha canção. E
tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Só tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão e minha canção e o meu louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia, para sempre, Deus. Aleluia. Senhor Deus era a paixão de Davi. Aleluia. Davi escreveu tantos salmos lindos, porque ele se arrependia, ele buscava o Senhor, ele se derramava perante Deus. O Senhor Deus era o seu aliado fiel. Aleluia. Era a paixão de Davi. O Senhor Deus tem que ser o nosso amor, a nossa vida, a nossa paixão. Ele deve ser o tudo para nós. Aleluia. Glórias a Ti. Exalte ao Senhor. Exalte ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Vamos orar pela nossa família. Exalte a Deus. Aleluia. Glórias a Ti. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado a Deus pela oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, com os nossos irmãos em casa. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és o único Deus maravilhoso, digno de toda a glória, de toda a adoração, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ó Deus maravilhoso, digno Tu és. Aleluia, Senhor. Nós Te pedimos pelos nossos lares, ó Deus. Ó, que o Senhor reine soberano sobre eles, Senhor, sobre a nossa casa, Senhor. Que os nossos maridos sejam sacerdotes nos nossos lares. Que as esposas sejam, Senhor, suas auxiliadoras. Que os filhos, Senhor, tenham coração para Te engrandecer e Te honrar, em nome de Jesus. Que os nossos lares reflitam o Teu amor e a Tua glória, ó Deus. Aleluia. Ó Senhor, que a Tua igreja
seja, Senhor, impactada por famílias equilibradas e cheios da tua presença. Que a tua igreja, Senhor, se mova e busque a ti de todo o coração, ó Deus. Ó Senhor, abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão em casa, Senhor, que eles sejam cheios da tua presença, em nome de Jesus. Os nossos irmãos que estão aqui conosco, abençoa cada um deles, ó Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, aqueles que estão enfermos e doentes, Senhor, em nome de Jesus, que toda doença, que toda enfermidade seja repreendida no nome de Jesus. Que haja saúde no corpo de cada pessoa, de cada irmão, Senhor. Que toda dor, que toda inflamação, Senhor, ó Senhor, seja repreendida em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, ó Senhor, os músculos, Senhor, dos nossos irmãos, da perna, Senhor, dos braços, ó Deus, em nome de Jesus. Seus órgãos internos que sejam, Senhor, com saúde, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que toda, Senhor, falta de ar, que toda bronquite, que toda asma seja repreendida em nome de Jesus. Que toda enfermidade no pulmão saia em nome de Jesus. Dá saúde, Pai, que os pulmões sejam limpos, Senhor, que toda falta de ar saia, que as narinas sejam abertas e essas pessoas possam respirar em nome de Jesus. Ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, que os grilhões, Senhor, sejam quebrados, que as cadeias sejam quebradas, Senhor, do vício, Senhor. Ó Pai, os vícios do fumo, Senhor, do álcool, Pai, das drogas, da pornografia, ó Senhor, de jogos, Senhor. Ó Deus, Senhor, em nome de Jesus, que essas vidas sejam libertas para a glória e honra do teu santo nome, Pai. Ó Senhor, te pedimos por aqueles que, Senhor, mentem, Senhor, por pessoas que têm, Senhor, o vício da mentira, Pai. Ó Senhor, da fofoca, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, ó, limpa os seus lábios, Senhor, que os seus lábios sejam puros, Senhor. Ó Deus, que a sua boca seja pura, Senhor. Limpa, Pai, lá no fundo da alma, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda angústia, Senhor, toda tristeza, Senhor, toda aflição. Que o Senhor venha, Senhor, com teu bálsamo, Senhor, curando as vidas, os sentimentos, Senhor, os corações, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, eu te peço, Senhor, ó Deus, por aquela mãe que chora pelos seus filhos, que chora pelo seu marido, ó, que chora pelo seu lar. Ó Deus, ouve a oração dessas irmãs, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, que os seus pedidos sejam atendidos, Senhor. Tu sabes quais são, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa estas mães, Senhor, que o teu Santo Espírito traga, Senhor, refrigério para as suas almas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa, Pai, a tua igreja, Pai, aqui em Vila Mirante, Senhor, que a tua igreja seja uma igreja hospitaleira, uma igreja abençoadora, uma igreja cheia da tua presença, que possamos levar o teu nome, a tua vida para quem precisa ouvir, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor. Ó Deus,
ao Senhor, exalte o Deus maravilhoso, o Verbo eterno, o grande eu sou. Aleluia, aleluia, maravilhoso tu és, Deus eterno, grande tu és. Alabaia, suridas, tanamalas, e carabás. Aleluia, aleluia, santo tu és. Aleluia, aleluia. Glória, aplauda ao Senhor. Você está em casa, aplauda ao Senhor. Engrandeça, aleluia. Glórias a ti, aleluia. Grande Deus, digno de toda adoração, de toda glória. Aleluia, bendito seja. Aleluia. Glórias a Deus. Nós exaltamos o Senhor também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Aleluia. Santo tu és. Você que participou da quarta-feira passada aqui na igreja, você que estava em casa também, eu não sei se você prestou atenção no que o pastor falou no meio do ensino. Ele falou assim, do dom da contribuição. Ele falou assim, todos nós somos chamados para dar nossos dízimos e as nossas ofertas. É bíblico. Se você não faz assim, você erra. Pessoas que têm este dom dão liberadamente. Elas têm o dom da contribuição. Elas contribuem sem que o pastor peça. Elas vê algo que falta, algo que precisa, e elas dão com amor. Então, irmãos, vamos abrir lá em Romanos 12. Romanos 12, de 6 a 8. Eu fui atrás, viu, irmãos? Quando o pastor falou aqui, eu fiz assim, eu já li e sei que está em algum lugar da Bíblia que eu estava me recordando. Já estudei sobre isso há muito tempo atrás, há uns 20 anos. Vamos lá, Romanos 12, de 6 a 8. O culto é culto de ensino. Então, minha avó falava assim, abra bem as suas orelhas quando alguém ensinar. Então, irmãos, abra bem as suas orelhas, o seu coração e vamos aprender. Romanos 12, de 6 a 8. Aqui está falando, se você for lá ver, sobre os dons. Então, vamos lá. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que contribui, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Você viu aqui no versículo 8? O que contribui, faça-o com liberalidade ou generosidade. Você sabe o que é generosidade? É virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem,
deve ser feito de forma desinteressada. Se você contribui aqui, é um dom. Você vê, está faltando alguma coisa, o pastor não precisa pedir. Você vai lá e oferta. Você está sendo generoso, você está dando com liberalidade. Sem contar que o dízimo já é algo que é instituído por Deus. É os 10% e você também dá com alegria. Ok, irmãos? Eu estava lendo essa semana que passou, 1 Coríntios 16. Aqui fala também da generosidade dos irmãos. Vamos lá. 1 Coríntios 16, de 15 a 18. Rapidinho, irmãos. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estefanas é as primícias. Primícias são os primeiros da Acácia. A Acácia era uma faixa estreita lá do território da Grécia. Eles foram os primeiros. Então, vamos lá. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estefanas é as primícias da Acácia. Acaia. E que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estefanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava, porque recriaram ou trouxeram refrigério ao meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, os tais. Aqui Paulo fala da generosidade desses irmãos. Eles foram os primeiros homens corajosos que ajudaram o ministério de Paulo e trouxeram refrigério para ele. Então, irmãos, quando você ofertar, quando você dizimar, dizime para o Senhor de coração. Oferte. Se você vê que algum irmão precisa, oferte. Abençoe a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja precisa pagar o seu aluguel, precisa pagar os equipamentos que comprou, para abençoar a sua vida que está em casa, para abençoar os irmãos que estão aqui. Então, faça com amor, em nome de Jesus. Levante, você que está aqui, o seu envelope. Você que está em casa, se você depositou, levante o seu comprovante. Não se esqueça de passar o comprovante para os nossos tesoureiros. E vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta bênção de ofertar e dizimar. Ó Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de dizimar e ofertar na tua casa, para abençoar a tua igreja em Vila Mirante, a tua igreja, Senhor. Muito, Senhor, tem abençoado também com ofertas missionárias. Nós, Senhor, pedimos que abençoe os nossos irmãos missionários que estão, Senhor, em lugares longes e distantes, que as nossas orações, Senhor, que a nossa oferta, Senhor, chegue a estes irmãos, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por aqueles que estão dizimando, aqueles que também não podem, tu sabes o motivo. Ó Pai, abençoa de igual modo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem dado para as nossas vidas, Senhor. Aleluia, glórias a Ti. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode assentar, irmãos. Queridos, não esqueça de toda quarta-feira você jejuar, como eu já falei. Quanto tempo você puder, jejue. Nas nossas células também são de sexta-feira, às 8h30, no Jardim Guarani, na Cachoeirinha, no Jaraguá, e de segunda-feira também na Vila Mirante. Participe das células que
se você não sabe como fazer, procure algum dos nossos diáconos. André, procure alguns dos nossos diáconos, que eles vão te informar como você pode se inteirar aí do grupo, ok? Também, irmãos, nosso culto será às 18 horas, o culto da família no domingo. Se conecte, você que está em casa, no horário correto. Se você não deu o seu nome para estar aqui no culto de domingo, procure o diácono Alex e passe o seu nome, participe. Deixa eu falar uma coisinha, pastor, rapidinho. Se você que está vindo aqui na casa sabe de algum irmão que precisa de alguma carona, se disponha em abençoar o irmão, dando uma carona, ok, irmãos? Abençoe o seu irmão também, desta maneira. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Queria nessa hora convidar os irmãos a ficarem de pé. Vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Amém? Podemos ler a palavra do Senhor? Diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado, Senhor, pelo que aconteceu até agora. Ó Pai, pudemos sentir a Tua presença desde a abertura do culto. Ó Pai, em meio aos louvores, em meio à oração da família, enquanto éramos ministrados a ofertar a Ti, Senhor. Ó Pai, e agora eu te peço, venha falar, ó Deus, aos nossos corações. Espírito Santo, Tu tens a liberdade para agir, faça da Tua maneira, do Teu jeito. Venha me usar humildemente, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis vos assentar. Nós estamos falando sobre perseverando na doutrina dos apóstolos. Já falamos sobre muitas doutrinas e hoje está ótimo, está excelente. E hoje nós vamos começar a falar sobre mais uma. Semana passada e a retrasada nós falamos sobre dons e ministérios, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a volta de Cristo, uma doutrina que nós não podemos nos esquecer jamais. Amém? Jesus vai voltar. Isso queira você ou não que me ouve, isso é um fato concreto. Jesus vai voltar, vai retornar sem demora. Eu falava com Raquel essa semana ainda, por ver tudo isso que está acontecendo no mundo, essa doença, eu dizia para ela: Jesus está às portas, nós estamos no final dos tempos, e eu creio que nós já estamos nos últimos segundos do relógio de Deus. Jesus vai retornar sem demora. Em breve Ele virá buscar a sua igreja. Em breve Ele virá buscar a sua igreja. Não se engane. Não se engane. Não deixa os seus sentimentos o enganarem. Mas Jesus vai voltar em breve. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora,
mas nós devemos estar alertas, preparados, como se a vinda do Senhor estivesse às portas. A igreja primitiva, os apóstolos, falavam que Jesus iria voltar em breve. Então, imagine nós, 2000 anos depois, não é? Nós já estamos a alguns segundos de nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, Mateus capítulo 24, versículo 42 diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Portanto, vigiai. Nós não sabemos, só o Pai sabe, só o Pai eterno. O retorno do Senhor Jesus, a sua segunda vinda, porque Ele já veio a primeira, é o dia do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre escatologia profética. Não tem como falar sobre a volta de Cristo sem falar um pouquinho de escatologia. Escatologia é a matéria teológica que cuida dos finais dos tempos, que estuda o final dos tempos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escatologia. Eu vou procurar ser o mais claro possível. Mas quando a gente fala que a segunda vinda de Cristo é o dia do Senhor, isso é algo na escatologia que diz sobre o dia exato que o Senhor Jesus vai voltar. O dia do Senhor, ou seja, o dia do acerto de contas. É o dia em que haverá um acerto de contas. Amém? Não adianta a gente fugir desse dia. Quando ele chegar, vai ser o dia do acerto de contas. Não precisa mexer no som, porque está ótimo. Por favor, não mexa, ok? Bom, vamos lá. Falei para vocês que a gente vai ter que estudar um pouquinho sobre escatologia. Então, vamos lá. O dia do retorno do Senhor, a segunda volta de Cristo, ele está relacionado, grave bem isso. Se você é cristão, você deveria estudar sobre o reino de Deus, porque o reino de Deus tem tudo a ver com Jesus ter vindo, com a segunda volta de Cristo, com a igreja. Então, é por isso que nós demos tanta ênfase nesse ensino do reino de Deus. O retorno do Senhor, a segunda volta de Cristo, ele está intimamente relacionado com a volta de Cristo, ou seja, com a consumação do reino. Você sabe que o reino de Deus já está entre nós. Jesus, quando veio a esta terra, ele implantou o reino, ele deu start no reino de Deus. Então o reino de Deus já está entre nós, e ele está sendo implantado, ele está sendo estabelecido, ele está sendo expandido. E esta expansão, ela é feita pela igreja, por mim e por você. Então, quando a gente fala que o dia do Senhor, grave bem isso, o dia do Senhor é a segunda volta de Cristo. O dia do Senhor, o dia de acerto de contas, o último dia, ok? Isso está relacionado com a consumação do reino, ou seja, quando o reino vai ser finalizado, a consumação do reino. Por enquanto o reino de Deus está sendo expandido aqui na face da terra. Então haverá um dia em que ele há de ser consumado, e ele se consumará então na segunda volta de Cristo. Para a gente falar sobre o dia do Senhor, o último dia, então a gente tem que falar sobre os últimos dias, antes de a gente entrar propriamente dito nessa questão da volta de Cristo. Nós temos que falar sobre os últimos dias. E o que é esses últimos dias? Para a gente ganhar tempo aqui, porque a ministração hoje foi extensa, e
Pegou um tempo da palavra, mas amém, foi uma bênção. Glória a Deus por isso, que estava na unção. Então, a gente tem que respeitar o que o Espírito Santo de Deus faz, né? Então, para a gente não perder muito tempo com essa questão dos últimos dias, deixa eu explicar para vocês. Jesus vem, de Jesus, do nascimento de Jesus, até a segunda volta de Cristo, é chamado de os últimos dias. Então, esses últimos dias já vem há 2000 anos, né? Mas na teologia, na escatologia, os últimos dias é do nascimento do Senhor Jesus até o último dia, que é o retorno do Senhor Jesus. Está dando para entender? Ok. Vamos ler então rapidamente Joel capítulo 2, verso 28 a 32, para a gente poder caminhar para frente. Vamos lá. Joel capítulo 2, verso 28, diz assim: então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Olha aqui para mim, isso já está acontecendo, não é? As pessoas já são batizadas do Espírito Santo, os jovens o Espírito Santo de Deus já caiu sobre os servos, as servas, né? Sobre os filhos já profetizam, as filhas já profetizam, ou seja, o Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre nós. Então isso já acontece. Agora olha o que diz o profeta Joel. Vamos continuar aqui. Naqueles dias, ou seja, nos nossos dias, naqueles dias, ou seja, nos últimos dias, derramarei o meu espírito até sobre os servos e as servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue. Grave bem aí. Nós estamos nesse meio. O Espírito Santo de Deus já foi derramado, nós já estamos nesse meio. Ainda o sol não se escureceu, nem a lua se tornou ainda vermelha, certo? Mas o sol vai se escurecer, a lua vai se tornar vermelha como sangue, antes que chegue o quê? O grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no Monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu, estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. O profeta Joel profetizou sobre dias onde o Espírito Santo de Deus seria derramado, e nós estamos nesse dia. O Espírito Santo de Deus continua sendo derramado, muita gente está recebendo o Espírito Santo de Deus, glória a Deus por isso, mas chegará o dia, e ele chama o grande e terrível dia do Senhor, aonde todo aquele que invocar o nome do Senhor, aqui é o Senhor Jesus, será salvo. Em Atos capítulo 2, versos 16 a 21, diz assim: pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Aqui, Lucas, o escritor de Atos, mencionando o profeta Joel, fala: olha, pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os servos e as servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e em sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue. Grave bem isso agora. Antes, tudo isso vai acontecer antes que chegue o grande e glorioso, o quê? Dia do Senhor.
mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, como eu falei para os irmãos, o reino de Deus, ele está sendo implantado, ele ainda não está consumado, ele vai se consumar, ele vai se finalizar. Então, no dia do Senhor, no dia que o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, então o reino de Deus é consumado. Pedro também utilizou as palavras últimos dias. Só recapitulando com vocês, o que é os últimos dias? São os dias do nascimento de Jesus até o seu retorno, a segunda volta de Cristo. Todo esse tempo, desde quando Jesus nasceu até agora, é chamado então de últimos dias. Os últimos dias correspondem a esse período de tempo. Esse é o tempo da formação da igreja. Esse é o tempo da formação do reino, da expansão da igreja do Senhor. É o tempo onde a graça do Senhor está se manifestando diariamente, salvando o pecador, nos salvando. Esse é o tempo, então, dos últimos dias. Amém? Em Hebreus capítulo 1, verso 2, existe algo um pouquinho mais profundo e teológico, mas que eu queria ler com vocês. Vamos lá. Em Hebreus capítulo 1, verso 2, diz assim: nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja, aqui o escritor de Hebreus utilizando últimos dias. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. É aquilo que eu acabei de falar. Nos últimos dias, a graça do Senhor Jesus está sendo derramada, está sendo pregada, e muitos estão se convertendo. Agora, vamos ler mais um versículo. Atos capítulo 2, verso 16 e 17. Diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, grave bem, os últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. O primeiro versículo que nós lemos diz, nesses últimos dias, e o escritor de Atos também, ele diz últimos dias. Então, de lá para cá, desde quando Jesus veio, até agora e até quando ele retornar, nós estamos nesses últimos dias. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Dentro da escatologia, nós já estamos na metade final da última semana. Uma semana tem 7 dias. Quando a história da igreja chegou até a 69ª semana e meia, 69 semanas e meia, foi a visão de Daniel, o relógio parou de contar e entrou então no relógio de Deus. Essa última semana, esses 3 dias e meio que ainda faltam para o Senhor Jesus voltar, eles estão sendo contabilizados no relógio de Deus. Por isso que os últimos dias já tem mais que 2000 anos. A implantação do reino de Deus, como eu falei para os irmãos, ela é feita nos últimos dias. Nesse período que nós nos encontramos. Em Gálatas capítulo 4, verso 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas: na plenitude do tempo, ou seja, no tempo exato de Deus,
no tempo perfeito de Deus, Jesus nasceu. Jesus veio. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Em Efésios capítulo 1, verso 10, diz assim: de fazer convergir nele, ou seja, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Entender um pouquinho esses dois versículos. Os dois versículos falam de plenitude dos tempos. O primeiro versículo está no singular, vindo, porém, a plenitude do tempo. Não fala tempos, fala tempo. A plenitude do tempo. Ou seja, referindo-se então à primeira vinda de Cristo. Se refere então à primeira vinda de Cristo. Enquanto que em Efésios 1:10, quando ele faz a seguinte afirmação, Paulo faz convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, está fazendo uma menção à vinda de Cristo, à segunda vinda de Cristo, porque nós estamos nos últimos dias, na plenitude dos tempos. É onde nós nos encontramos. Na plenitude dos tempos, Jesus então voltará. Deus fará convergir em Jesus, ou seja, como é que eu posso dizer, para me referir a essa palavra convergir? Apontar para Jesus. Então, na plenitude, Deus vai fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Está falando da segunda volta de Cristo aqui. Tudo vai convergir em Jesus, tudo vai apontar para Jesus. Esses são os últimos dias. E agora eu entro então no tema de hoje, que é o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele vai ser o último dia desses últimos dias. É o dia do acerto de conta, o dia do retorno do Senhor. O dia do Senhor. Enquanto os últimos dias refere-se ao período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, o dia do Senhor é uma referência específica ao retorno de Jesus. Nós não podemos dormir. Nós temos que estar alertas, porque Jesus virá. E essa doutrina que nós estamos estudando hoje é uma doutrina certa. Jesus vai vir. É uma referência específica a isto. Em muitas passagens, sobretudo no Velho Testamento, o dia do Senhor, estou começando a falar sobre o tema de hoje, hein? O dia do Senhor, o último dia, o que é? É a segunda vinda de Cristo. Então, no Velho Testamento, muitas referências que dizem respeito ao retorno do Senhor, tem dois aspectos. Primeiro aspecto, vamos começar a falar do primeiro aspecto. O primeiro aspecto, ele é pessimista. E nós vamos entender isso quando nós lemos as profecias. Por que um aspecto pessimista? Porque ele será um tempo de castigo e punição para os perversos, ou seja, para aquele que não tem Jesus, para os altivos. Aqui, altivos e arrogantes,
para a natureza humana rebelde contra Deus, e por todo o sistema gerado por essa natureza humana rebelde contra Deus. Então, para esse tipo de pessoa, então vai ser pessimista. E nós vamos ler isso em Amós capítulo 5, a partir do verso 18. Amós capítulo 5, a partir do verso 18, diz assim: olha só o que o profeta Amós diz, a palavra do Senhor diz. Não é o Joaquim, nós não estamos pregando aqui um evangelho como tem sido pregado hoje, um evangelho que todos vão ser salvos. Hoje tem sido pregado isso, que o amor de Deus é tão grande, que vai salvar até, todos vão ser salvos. Não, meu irmão, a Bíblia não diz isso. Em Amós capítulo 5, a partir do verso 18, diz assim: que aflição espera vocês que dizem, se ao menos o dia do Senhor chegasse. Não fazem ideia do que desejam. Aquele dia trará escuridão e não luz. Vocês serão como um homem que foge de um leão e acaba encontrando um urso, que apoia sua mão na parede de sua casa e é picado por uma cobra. Sim, o dia do Senhor será de escuridão e não de luz. Não haverá um só raio de claridade no meio das trevas. São palavras pessimistas. Em Sofonias, capítulo 1, verso 14, diz assim, profeta Sofonias, capítulo 1, verso 14, diz assim: esse dia terrível do Senhor se aproxima. Ele virá depressa. Será um dia de amargura, em que até os homens fortes gritarão. Será um dia em que o Senhor derramará a sua ira, dia de sofrimento e angústia, dia de ruína e de desolação, dia de escuridão e trevas, dia de nuvens sombrias e densas, dia de toque de trombetas e gritos de batalha. Caem as cidades cercadas por muros e as fortalezas mais poderosas, porque pecaram contra o Senhor. Eu os farei tatear no escuro como cegos. Seu sangue será derramado no pó, e os seus corpos apodrecerão sobre a terra. Seu ouro e sua prata não a salvarão no dia da ira do Senhor, pois toda a terra será consumida pelo fogo de seu zelo. Ele dará um fim assustador a todos que habitam a terra. Palavras muito pessimistas para o dia do Senhor, para o dia do retorno de Jesus, não é verdade? Mas esses dias é para aqueles que são arrogantes, que não se rendem ao senhorio de Cristo. Em contrapartida, outros textos mostram o dia do Senhor como um dia de alegria, um dia de regozijo para a igreja. E é nesse ponto que eu quero me apegar com vocês. Joel, capítulo 3, verso 14, diz assim: a voz do Senhor rugirá desde Sião, e trovejará desde Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. Multidões e multidões esperam no vale da decisão, onde o dia do Senhor chegará em breve. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas deixarão de brilhar. Então vocês saberão que eu, o Senhor, seu Deus, habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, e exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-la. Naquele dia, vinho doce gotejará dos montes, e leite fluirá das colinas. Água encherá o leito dos riachos de Judá. Uma fonte brotará do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Olha que palavras lindas.
palavras de alegria. Está dizendo aqui, nós pregamos sobre refúgio, nós pregamos um domingo sobre se refugiar no Senhor, pregamos sobre a bênção de ter Deus, de achar proteção no Senhor. E a Bíblia diz que o dia do Senhor para o seu povo, para a igreja, será de tal forma bênção para a sua igreja, que ele fala: o Senhor será um refúgio para o seu povo. Nós não temos que temer. Quando Jesus voltar, o Senhor será o nosso refúgio. Diz uma coisa linda aqui, logo no final, ele fala assim: naquele dia, vinho doce gotejará dos montes. Ou seja, vinho é sinal de alegria. Haverá alegria para nós. Ele fala que o leite fluirá das colinas. Fala que a água encherá o leito dos riachos de Judá. Ou seja, vai haver louvor, vai haver alegria para o povo que espera pelo seu Senhor, que espera pelo... Eu almejo esse dia, e a palavra do Senhor fala que nós devemos orar, sabe como? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós devemos almejar por esse dia. Eu ouvi uma repórter falar hoje pela manhã na CNN, um médico falando: olha, que nós não conseguimos viver até 200 anos, e a repórter da CNN falou assim: por enquanto, né? Mas eu não quero viver 200 anos. Eu quero viver uma eternidade com o Senhor Jesus. E eu oro para que Ele venha logo. Amém? Malaquias, ele situa ambos os aspectos, tanto negativo quanto positivo. Ele fala assim, Malaquias, capítulo 4, verso 1 a 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima, e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palhas, quem? Os arrogantes. Olha o que está escrito aí. Quem é que será queimado como palha? Os arrogantes, os perversos. Eles serão consumidos, desde as raízes até os ramos. Mas, glória a Deus por esse mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará. Sabe quem é esse sol da justiça? Sabe ou não? É Jesus. Para vocês, o sol da justiça se levantará, trazendo cura. A gente fica doente, sabe? A gente fica triste. Eu tenho passado por alguns problemas de enfermidade, mas isso não me para, porque a alegria do Senhor é a minha força. Mas olha, a enfermidade às vezes te deixa para baixo, ela vem, fere os sentimentos da gente, sabe? Você tem Deus, você tem paz, mas aquilo, né, pastor Valdemir, aquilo vem, e você fica mais cabisbaixo, fica reflexivo, tal. Mas haverá um dia, meu irmão, como está escrito aqui, que o sol da justiça se levantará, trazendo o quê? Cura. Haverá um dia, meu irmão, que a enfermidade não poderá mais nos tocar. Haverá um dia, pastor Valdemir, que os nossos corpos serão glorificados, ou seja, não vai mais ser esse corpo vai se transformar num corpo perfeito. Aleluia, porque Jesus vai voltar e nós estaremos para sempre com Ele, com corpos glorificados que não podem mais ficar enfermos.
Aleluia, Jesus. Ele dará cura nas suas asas, diz o profeta Malaquias. E vocês sairão, diz ele. Vocês sairão e saltarão de alegria. Quantas vezes a gente sofre, quantas vezes a gente, não é? Porque a gente vive nessa terra, a gente vive nesse mundo, mas haverá um dia em que todo sofrimento vai passar, haverá um dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, como eu almejo esse dia, como eu almejo a volta do Senhor. Por quê? Porque será um dia perfeito para a sua igreja, será um dia perfeito, nós saltaremos de alegria, como os bezerros soltos no pasto. Já viu como o bezerro fica alegre? Quando ele é solto no pasto, que ele salta, ele fica alegre, correndo. Nós sairemos dessa forma. Aleluia, Jesus. O dia do Senhor, ele é o momento definitivo do acerto de contas. Por que acerto de contas? Porque aquele que não se entregar a Jesus, então ele não vai ter mais um Jesus, ele não vai se encontrar com um Jesus gracioso, mas ele vai se encontrar com Jesus que cavalga sobre a justiça. E para esses o dia vai ser terrível. A punição de toda incredulidade e rebeldia vai estar nesse dia, mas haverá o regozijo dos justos. Mais uma coisa que vai acontecer nesse dia: a recriação da realidade como um todo, aonde o propósito eterno de Deus será vivido por toda a eternidade. Toda a realidade será recriada, e nós estaremos para sempre com o Senhor, por toda a eternidade. Em 2 Pedro capítulo 3, verso 13, 2 Pedro capítulo 3, verso 13, diz assim: nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Essa é a nossa esperança. Novos céus, nova terra, um mundo cheio e pleno de justiça. Em Apocalipse capítulo 21, verso 1 diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. Ou seja, toda a realidade que nós conhecemos vai ser recriada, e nós estaremos para sempre com o Senhor. As Escrituras nos sugerem que os últimos dias, esse período, desde o nascimento de Cristo até o dia que Ele voltar, então, eles vão terminar nesse último dia, nesse dia do Senhor, esse grande e terrível dia. Terrível para aquele que não conhece, grande e glorioso para aquele que conhece. A consumação do reino se dará então no dia do Senhor, ou seja, na volta de Cristo. E aí eu termino esse estudo de hoje. Que hoje nós falamos sobre a volta de Cristo.
A gente aprendeu o que é os últimos dias. A gente aprendeu o que é o último dia. A gente aprendeu que esse último dia tem dois aspectos. Um aspecto pessimista para aqueles que não conhecem a Jesus, mas também tem um aspecto positivo, de alegria, para aquele que conhece a Jesus. Aí eu termino dizendo o seguinte: o dia do Senhor será um dia glorioso e um dia de terror. Isso vai depender de como você está, de como você estará, de como você se encontrará nesse dia perante Deus. É uma reflexão. Ele poderá ser um terrível dia, como ele poderá ser um glorioso. Vai depender de como nós estaremos. E eu te convido nessa noite a refletir sobre isso, porque a gente não sabe quando ele vai voltar. Ele pode voltar daqui 10 minutos, daqui 1 segundo, daqui 1 dia, nós não sabemos, só Deus sabe. Então nós temos que vigiar, como eu li no começo lá, nós temos que estar preparados para a volta de Cristo. Nós temos que caminhar nessa terra, trabalhar, estudar, cuidar das nossas coisas, mas a gente tem que estar alerta, esperto, vigiando, esperando, preparado, para quando ele retornar, a gente então partir com ele e ser um grande dia. E aí eu termino com o último versículo, apresentando Jesus para você, porque só Ele pode te levar para o céu. Só Ele pode te reconhecer quando Ele retornar. Quando Ele vier, a sua igreja vai saber. Você vai estar não sei aonde trabalhando, você vai estar na sua casa, você vai estar dormindo, você vai estar viajando, você vai estar... Eu não sei onde você vai estar, eu não sei onde eu vou estar. Eu só sei de uma coisa: Ele vai chamar os seus. Ele, Jesus. Só Ele pode fazer isto. Teu dinheiro, tuas posses, aquilo que você acha que pode fazer felicidade, vai ficar tudo aí. A poupança vai ficar aí, a conta corrente vai ficar aí, os carros vão ficar aí, as suas casas, as nossas casas, vai ficar tudo aí, mas o nosso espírito e a nossa alma vai partir com Ele. E se você não o conhece, então eu leio Romanos 10, 9 para você, porque ainda dá tempo de você desse dia ser um dia glorioso para você. Diz assim, versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Vamos orar a Deus. Pai eterno, obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra faz a gente refletir, faz a gente olhar para dentro de nós, faz a gente esperar mais, Senhor, pensar mais, Senhor. E a minha oração nessa noite, Senhor, é para que o Teu Santo Espírito haja nos corações daqueles que estão aqui presencialmente e daqueles que estão em suas casas, aonde a minha voz pode ser ouvida.
que nessa noite o Espírito Santo de Deus haja dentro de você, no teu coração, e você saiba, você tenha a consciência de que Jesus pode te salvar, Jesus pode te levar para o céu. Jesus, se você confessar Ele como o seu único e suficiente Salvador, Ele pode salvar a tua vida, e Ele pode te levar para o céu, e que Ele voltará. E a minha oração nessa noite é para que, quando Ele voltar, Ele possa encontrar você, e você possa ser encontrado por Ele. Essa é a minha oração, Senhor. Faça isso conosco, faça isso com a tua igreja, Senhor. Por favor, Senhor. Ah, Senhor, o nosso coração se alegra, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Nessa hora, eu quero também orar por todos aqueles pedidos de oração, por todas aquelas pessoas que estão enfermas no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, eu me lembro da irmã Sebastiana. Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, curando a vida dela. As veias do seu coração possam ser desentupidas nessa hora. Pai querido, traga força, traga, Senhor, vigor para as suas pernas, para os seus nervos, para os teus ossos, que ela seja abençoada. Pai querido, eu me lembro da Ana Paula, 31 anos, Senhor, está com câncer, Senhor. Pai, cura a vida dela, Senhor Jesus, cura a vida da Ana Paula, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Valdemir, vem aqui, vamos orar por você. Pastor Valdemir fez aniversário, hoje 72 anos. Eu quero abençoar ele juntamente com a igreja que está aqui presente e também nas suas casas, amém? Amém. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. Obrigado, Jesus. Sim, Pai. Obrigado, Senhor, aleluia, pelo companheiro que ele é. Sim, pelo amigo leal. Ó, Senhor, obrigado, eu te louvo, Senhor, pela vida do pastor Valdemir. Sim, meu Deus. Ele é um exemplo para nós. Aleluia. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque ainda nessa idade, sim, meu Deus, ele frutifica, e a minha oração, Senhor, aleluia, é que ele frutifique sempre, ainda mais, sempre, a cada ano ele possa frutificar ainda mais, sim, Senhor. Eu profetizo, aleluia, isso na vida dele e o abençoo, em nome aleluia do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. E com o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus possa estar com todos nós, aleluia, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a tua vida. Amo vocês.